No livro de João, capítulo 3. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Falo aqui em nome do nosso grupo de pastores aqui da igreja. Nós louvamos a Deus por esse chamado, porque nós não éramos merecedores, mas assim Ele o quis, né, pastor Rafael? E assim Ele nos separou, e eu louvo a Deus. Quando eu olho para mim, eu falo: Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E da onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor tem me colocado, eu só tenho a louvar a Deus. E a maior alegria de um pastor é ver essa ovelha gorda, e não é fisicamente, mas espiritualmente. O que é uma ovelha gorda espiritualmente? É ver uma ovelha cheia do Espírito Santo, é ver uma ovelha dando certo, é uma ovelha caminhando, é uma ovelha prosperando, é ver uma ovelha sendo transformada, sendo curada, porque senão não tem sentido, amados. Senão não tem sentido pregar a palavra. Se nós não cremos na transformação que Jesus pode proporcionar para nossas vidas. Acima de tudo, o pastor Carlos gosta de falar essa frase e eu carrego ela no meu coração. Acima de tudo, o chamado que nós temos principal é de filhos. Não é um título dado por homens, mas é um chamado que Deus tem para nós, de sermos filhos de Deus. E aqui nós somos iguais. Nós temos, assim, um cargo, uma liderança, mas somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos aqui no mesmo patamar, sendo transformados, sendo curados, sendo libertados, sendo direcionados pelo Senhor. Amém? Livro de João, capítulo 3. Olha para o teu irmão aí do lado, antes de nós lermos, e fala assim para ele: o frio te deixou elegante, mas acima de tudo, o que te deixa mais bonito é ver a presença de Deus na sua vida. Agora você pergunta para ele: ganhou a simpatia dele, está tudo normal, ganhou, né, fez ele sorrir para você. Agora você olha para ele e fala assim: como viver o novo de Deus? Livro de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus conhecida, a palavra bastante ministrada. E eu quero falar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração já tem 3 meses, desde quando a gente esteve na convenção de pastores. Essa palavra é algo que eu quero compartilhar com a igreja. A palavra de Deus nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do sumo sacerdote, do Supremo Tribunal. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu tenho, desde uns 3 meses atrás, na verdade foi em março, para ser mais específico, nós somos ministrados lá na convenção e uma palavra ficou batendo no meu coração. Nós temos muitas vezes sendo pregado um novo tempo, uma nova história. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo, né, exclusivo.
Essa palavra do novo, novo tempo, novo, vem, sabe, martelando no meu coração, e Deus tem ministrado algo muito forte a respeito disso. Como viver o novo de Deus? Quem não quer viver algo novo na sua vida aí? Quem quer, melhor dizendo, quem quer viver algo novo diz amém. Eu quero, amado. Quem não gosta de uma roupa nova? É gostoso, né? Um calçado novo, a não ser que ele seja muito apertado, mas se é o número exato, é uma delícia colocar calçado novo. Quem não gosta de uma casa nova? Né? Nós acabamos de mudar sábado passado, ainda nós estamos curtindo a nossa casa. Um carro novo, né? Algumas coisas que são nos acrescentadas nova, todo mundo gosta do novo. E o novo de Deus? O que é o novo de Deus? Como eu disse, eu vejo muitas pessoas ministrando, já vi muitas ministrações, eu já ministrei, e a respeito do novo. Mas como viver esse novo? A palavra de Deus diz aqui no livro de João, capítulo 3, que havia um homem, eu não vou me deter em falar de Nicodemos, já foi pregado aqui algumas vezes a respeito de Nicodemos, um homem que tinha uma posição elevada entre os judeus, era um homem que fazia parte do tribunal, do Supremo Tribunal, né? Era como se ele fosse como que é o nome dos ministros do Supremo lá? Não vamos falar o mais conhecido, não, vamos falar um outro mais, assim, é um homem que exercia poder, e era um homem que tinha autoridade, era um homem que tinha dinheiro, tinha posses. E ele veio até Jesus e falou com Jesus. Primeira coisa, primeiro ato, vamos dizer assim. O primeiro ato que nós temos que ter para viver o novo de Deus, Nicodemos foi lá e exerceu. A palavra de Deus diz assim, que ele chegou até Jesus e falou para ele: Jesus, eu reconheço. Vamos ler na palavra? No versículo 2. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos chegou e já de bate-pronto, primeiro ele procurou Jesus de noite, ele não queria ser visto, né? Todo mundo conhece a história, ele não queria ser visto entre os homens que estavam procurando Jesus, ele tinha uma reputação para manter, vamos dizer assim, mas quando ele chega até Jesus, o primeiro ato de Nicodemos foi o quê? Reconhecer quem Jesus era. Ele falou: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos, ou em outra palavra, sabemos que você foi enviado por Deus nessa terra. Ele reconheceu quem era Jesus. O primeiro ato que eu tenho que ter para viver o novo de Deus, e nós vamos falar a respeito de alguns atos, é reconhecer quem Jesus é. Sábado foi ministrada a palavra de Deus com os homens no devocional de homens, no sábado de manhã. Inclusive aos homens que estão aqui, participe. É das 6h50 da manhã até as 7h30. Participe. Entra no grupo. Se você não está no grupo de homens, fala: pastor, eu não estou no grupo de homens. Procura o irmão Hermes, que é o líder dos homens, ou nós, pastores, algum dos líderes, fala assim: eu quero fazer parte do grupo. Mas esteja participando da ministração que é direcionada para os homens todo sábado de manhã. E nesse sábado foi ministrada uma palavra a respeito que, eu vou até ir na palavra, foi 1 Timóteo. E assim Deus tem confirmado no meu coração algumas coisas que a respeito desse novo nascimento, nesse novo tempo. Está até marcadinho ainda, que bênção. No versículo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Se os irmãos puderem colocar para nós lá no telão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fosses convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. Nesse último trecho. Quando Nicodemos reconheceu a grandeza de Jesus, ele estava reconhecendo quem era Jesus. Nós, como cristãos, nós temos um direcionamento que eu devo reconhecer Jesus Cristo publicamente. Aceitar a Jesus Cristo publicamente. Quantos já viram aqui nós fazemos isso, quando nós fazemos apelo, quem aceitou a Jesus? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso é um ato público que eu devo fazer, é um direcionamento que eu tenho que ter na minha vida.
Se eu quero viver o novo de Deus, primeiro passo, eu tenho que aceitar e confessar Jesus Cristo publicamente. Ei, Jesus, eu te aceito. Para que as pessoas à sua volta também vejam que você aceitou. Porque a partir de agora você vai ser uma testemunha do que você está aceitando. A partir da hora que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, aonde eu for, eu tenho que testemunhar quem Ele é. Testemunhar o que Ele pode fazer. Testemunhar o que Ele está fazendo na minha vida. Se eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, então agora quem direciona a minha vida é Ele. E eu tenho que falar, expressar, mostrar, viver como Ele quer que eu viva. Nicodemos exerceu o primeiro ato, reconheceu quem era Jesus. Segundo ato, fala para o teu irmão, segundo ato. Primeiro ato, ele reconhece quem é Jesus. Segundo ato, no versículo, volta lá no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo do 3 ao 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu declarando, em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O segundo ato, para viver o novo de Deus na minha vida, é conhecer a verdade de Jesus. Quando Jesus falou para Nicodemos, ei Nicodemos, e Jesus foi de bate pronto, ele não ficou enrolando. Nicodemos reconheceu, depois Jesus podia fazer todo um sermão, mas Jesus já foi na lata, que nem diz, né? Ele falou, ei Nicodemos, em verdade, ele até afirmou a palavra verdade, em verdade eu te asseguro, se você não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Ele assegurou isso para ele, é a verdade, eu tenho que conhecer, primeiro reconhecer Jesus Cristo na minha vida. Segundo ato para viver o novo de Deus, é conhecer a verdade que Ele tem me pregado. Qual é a verdade que Jesus Cristo tem pregado? A palavra de Deus. Eu tenho que conhecer, você quer viver o novo de Deus? Eu tenho que conhecer qual é esse novo. O que é esse novo? O que implica nesse novo? Qual é a direção que esse novo tem me dado? E esse novo é a verdade de Deus. Nós vivemos num mundo enganoso, que nos engana, que nos seduz, que usa, sabe, das coisas, dos prazeres, para nos enganar, para nos seduzir e nos conduzir a caminhos tortuosos. Um mundo de mentira, um mundo falso, aonde tem se buscado mais aquilo que não é real, que é virtual. Vamos falar a verdade, nós vivemos o tempo virtual, aonde se busca mais o virtual do que o físico e do que o espiritual. Quando Jesus fala em verdade eu te digo, porque Ele é a verdade. É o único que podia falar a verdade para Nicodemos. Tanto que ele não mediu palavras, ele já foi na lata. Ele falou, se você não nascer de novo. Nicodemos estava exaltando Jesus, reconhecendo quem era Jesus, mas Jesus falou, ei Nicodemos, primeiro aí, antes de nós continuar nosso papo. Em verdade te asseguro, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Mas é importante eu conhecer a verdade que Jesus tem para mim. Às vezes nós pegamos só palavras isoladas da Bíblia, como se fosse um amuleto a palavra de Deus, e somente aquilo que diz respeito ao meu bem-querer, e eu pego aquela palavra e exercito aquela palavra, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, então eu vou lá na loja, eu vou comprar tudo que é de bom, eu vou fazer tudo que é bom, porque nada vai me faltar, Elcio. É a palavra, eu pego trechos isolados da palavra de Deus e uso ela como amuleto. Mas a palavra não tem somente palavra de exaltação ao ser humano, pelo contrário, ela nunca exaltou o ser humano. Quando ela diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que um pastor faz? Qual é o dever do pastor? Nós estamos hoje, foi orado pelos pastores aqui, é conduzir as suas ovelhas. E muitas vezes o pastor tem que pegar um cajado, muitas vezes o pastor tem que tirar o carrapicho, muitas vezes vai ter que, naquela época, é uma coisa interessante, um fato interessante, quando uma ovelha era muito fujona, sabe o que eles faziam, amado? É forte isso. Eles quebravam a perna das ovelhas, não é, Lu?
E aí, alguém quer quebrar a perna, irmão? Nós já arrumamos um martelo aí, alguma coisa, e damos um jeito. Porque as ovelhas eram fujona. E ele fazia isso. Será que ele fazia isso gostando? Aquele pastor mencionado. Será que ele fazia isso gostando? Eu imagino a tristeza dele ter que quebrar a perna de uma ovelha. Mas era melhor quebrar a perna de uma ovelha para ela não fugir e ser devorada lá fora. Era melhor quebrar a perna, para que ela ficasse junto do aprisco, sendo cuidada, mesmo com a perna quebrada. Ela ia continuar engordando, ia continuar comendo, ia continuar sendo cuidada. Quando Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo, o terceiro ato, no mesmo João, capítulo 3, do versículo 5, Jesus vai lá e afirma ainda. Nicodemos questionou, mas como assim? Nascer de novo? Pode um homem entrar no ventre da sua mãe? Era um homem instruído, era um homem conhecedor da palavra, era um homem que praticava as leis. Mas daí ele questiona Jesus, mas como assim nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Pode, porventura, um homem entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus Cristo continua afirmando, versículo 5. Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito. Agora Jesus foi bem mais específico para que ele entendesse. Amados, aceitar Jesus, fechou. Conhecer a palavra, opa, fechou, estou conhecendo. Terceiro ato é qual, igreja? Batismo. É um direcionamento. Batismo é um ato público de arrependimento. Quem não sabe o que é batismo, entenda isso. Batismo é um ato público de arrependimento, aonde você sepulta a velha criatura e o que nos é proposto? Nasce uma nova criatura. Como viver o novo de Deus? Primeiro, batizando nas águas. Não, primeiro ponto, reconhecendo Jesus. Segundo ponto, examinando a palavra de Deus para que você não seja enganado por homens. Nós temos muito zelo nesse lugar em pregar a palavra de Deus e o que está na palavra de Deus e ensinar você a ler a palavra. Não se detenha somente naquilo que os pastores, que os ministradores da palavra pregam aqui. Pega a palavra e manuseia ela. Leia ela, não seja enganado por falsas doutrinas. A própria palavra de Deus nos ensina, não se deixe levar por falsas doutrinas, mas examina a palavra. Tem intimidade com essa palavra. Amados, nessa palavra de Timóteo que foi ministrado no sábado, e você vai procurar um homem aí do teu lado e vai apontar o dedo para ele, com todo respeito, e vai falar para ele no próximo sábado, Deus tem algo forte para falar com você. Como Deus tem algo forte para falar com as mulheres todos os dias. Que as mulheres estão dando show nos homens, mas um dia nós se converte que nem vocês. Mas as mulheres estão todos os dias de manhã, no devocional delas. Os homens é só o sábado. Que boa vida que os homens têm, né? Só no sábado, mas amados, precisa que você entre lá. É online, todo mundo entra, no aconchego da sua casa. Uns colocam um boné, uma jaqueta aí com frio, né, Hermes? O outro já não coloca nessa, fica de camiseta, porque a casa está quentinha. Mas você está lá online para você ler a palavra. E uma das coisas que foi ministrada a respeito de 1 Timóteo, é que aqueles homens, um pouco antes do versículo que nós lemos, aqueles homens estavam preocupados em buscar as riquezas dessa terra, buscar ser pessoas bem-sucedidas, ricas. E Jesus Cristo estava, na palavra, no momento, estava sendo ministrado para eles da seguinte forma, que não era para eles se preocupar com aquilo lá, era para eles buscar as coisas que eram eternas. Amados, e o que Deus colocou no meu coração para ministrar, se nós dedicássemos a mesma força que nós dedicamos para ganhar dinheiro, se nós dedicássemos ela para buscar a presença de Deus, amado, Jesus tinha voltado e levava o seu povo. Porque a dedicação que nós temos para ganhar dinheiro, para comprar coisas, para comprar roupas, para comprar carro, para comprar casa, para comprar prazeres, a mesma dedicação que a gente tem, levanta às 6 da manhã, se precisar trabalhar de meia-noite, vai, se precisar fazer hora extra, faz, se precisar ter 2 empregos, nós trabalhamos 2 empregos, não importa, nós vamos lá dedicar. Claro, mas trabalhar é de Deus, mas se nós tivéssemos a mesma dedicação que nós temos, para ganhar as coisas dessa terra, para conquistar as coisas eternas,
Jesus já tinha voltado e buscado a sua igreja, porque a igreja estaria pronta. É sério isso. Mas Jesus foi dado orientações para os homens. O terceiro ato, como foi dito, primeiro ato é reconhecer Jesus Cristo. Segundo ato, examine as palavras para não ser enganado. Terceiro ato, águas. Quem é batizado aqui nas águas? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas ainda? Tem alguém aqui que não é batizado? Todo mundo aqui é batizado? O abençoado lá não é, a abençoada lá. Isso aqui é uma direção da palavra de Deus, não é palavra de homem. Essa igreja aqui não tem problema. Se alguém falar assim, pastor, eu quero me batizar e quero batizar agora, nós damos um jeito de encher a piscina lá, nós damos um jeito. Ou se quiser ir no rio, a gente vai também com lanterna, não tem problema. Está meio barroso, agora a água está meio forte, mas ela te amarra uma corda e segura para você não ir embora. Mas assim, é algo que foi determinado por Deus. O próprio Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, que nasceu como homem nessa terra, passou pelas águas do batismo, porque é uma ordenança que é preciso cumprir nessa terra, é um ato público que você faz de arrependimento. Ei, Senhor, e perante toda a igreja, eu me arrependo dos meus pecados, e reconheço que sou pecador publicamente. E o terceiro ponto, do ato 3, e agora vai acochar um pouquinho. Fala para o teu irmão, agora vai coxar um pouquinho. E é sério, amado. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo. Só tem um jeito, só tem uma forma de viver o novo de Deus. Se Deus tem ministrado no meu coração essa palavra, eu compartilhei com o pastor Carlos, é algo que está... Sabe quando você machuca um dedo, que você dá uma batida no dedo que fica latejando? Quando uma palavra pega você e fica latejando, é porque Deus quer falar muito contigo a respeito. Só tem uma forma para concluir tudo isso, de viver o novo de Deus. E a mais importante, nascer do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17. Primeiro vamos ler o 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. A palavra de Deus fala assim: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e nos concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Agora para o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus Cristo disse que é necessário que o homem nasça das águas e nasça do Espírito, no versículo 5 nós lemos assim: ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Amado, você quer viver em novidade de vida? Primeiro ponto, você só vai conseguir viver em novidade de vida, e eu vou falar sério isso para você, você só vai conseguir viver em novidade de vida se você tiver o Espírito Santo. Porque você não vai resistir, você não vai aguentar. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos concedeu o Espírito para nos preparar para as coisas que estavam por vir, é somente através do Espírito Santo que eu vou conseguir viver o novo de Deus nessa terra. Às vezes nós vamos lá e deixamos essa palavra de lado. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a última reunião que ele teve com os seus discípulos, ele garantiu: ei, eu estou indo preparar um lugar para vocês.
Mas não vos deixo só. Enviarei o Espírito Santo Consolador, em algumas versões Confortador. Eu enviarei ele para que vocês não estejam só. Amados, se eu quiser viver o novo de Deus, e o novo de Deus não é o novo da terra. O novo de Deus, ele não passa. O novo de Deus, ele não acaba. O novo de Deus, enfim, ele não tem, sobrenome do pastor Carlos, fim. Ele é eterno. Esse é o novo de Deus. O novo de Deus nunca acaba, é sempre novo. Não é algo que envelhece, é novo. E para mim viver essa novidade de vida, aí vem o quarto ato que é preciso eu fazer, eu buscar. Que é o batismo do Espírito Santo, amados. Nós vivemos em tempos que, infelizmente é uma verdade, louva a Deus aqui, nós temos pregado isso. Pessoas não têm buscado a presença do Espírito Santo para suas vidas, ou seja, não têm buscado aquele que te garante a vida eterna. Aquele que vai caminhar contigo nessa terra até a volta de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Pessoas, infelizmente, que têm vivido uma moda de ser cristão, amados, é sério, desculpa a palavra dura, mas muitas pessoas têm vivido um modismo. Porque tem jogador de futebol, porque tem cantor se convertendo, porque eu acho bonitinho, porque eu acho gostoso, porque os louvores são maravilhosos. Eu vou para a igreja, daí de repente eu aceito Jesus Cristo, daí eu desço as águas do batismo, mas cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo que me conduz a viver essa novidade de vida? Porque sabe quem que me convence do pecado? A palavra de Deus diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se ele não está na minha vida, eu não vou me convencer que eu tenho que mudar. Que eu tenho que mudar minhas atitudes, me converter ao Evangelho de Cristo. É Ele que testifica essa palavra, porque Ele próprio foi o inspirador da palavra de Deus. É Ele que ministrou no coração de cada um, que escreveu essas escrituras, o próprio Espírito Santo. Eu vejo, infelizmente, em alguns lugares que se força a presença do Espírito Santo. E ele não vem por força. Ele não vai vir por força. Infelizmente, eu vejo até líderes que vai lá e força. Receba, 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 amém, irmão, eu recebo. Toda vez que eles falam receba, eu falo recebo. Mas não é uma coisa que uma pessoa vai vir me forçar. Eu vou te batizar agora no Espírito Santo, João. Não posso. Sabe por que eu não posso batizar o João no Espírito Santo? Porque é o próprio Espírito que batiza, não é o homem. Quem batizou Jesus Cristo com o Espírito Santo não foi João Batista. Foi o próprio Espírito que desceu sobre ele. É o próprio Espírito que batiza, amado. É o próprio Espírito que te visita. É o próprio Espírito que vai fazer morada dentro de você. Mas você tem que buscar. Nós queremos viver tudo novo de Deus. Nós queremos viver as promessas de Deus. Mas não buscamos aquele que pode consumar o novo. É uma busca pessoal. Eu não preciso de um mover, de um evento, não. É uma busca pessoal que muitas vezes você vai conseguir ela dentro do teu quarto, orando de joelho, clamando, Senhor Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Senhor Espírito Santo, eu quero te sentir. Senhor Espírito Santo, me batiza. E nós temos que ter consciência disso, senão você não vai suportar. Senão você não vai viver esse novo. E nós já vamos para a palavra que vai te dizer isso hoje. É preciso que eu e você saia daqui com o entendimento, amados. Eu quero viver tudo novo, mas não quero viver aquele que pode me dar um novo. Aquele que vai chegar em mim e vai falar assim, Fernando, para com isso, essa atitude está errada. Fernando, vai lá e conserta a tua atitude, pede perdão para aquele que tem que pedir perdão. Fernando, vai lá e conserta com a tua esposa que você está agindo errado. Fernando, vai lá e fala com teu filho que você está agindo errado. Fernando, vai lá e confessa para os teus pastores que você está em pecado. Fernando, busca ajuda, porque, amados, muitas vezes pela nossa força, nós não vamos conseguir a nada. Eu lembro, o pastor Carlos ministrou agora sexta-feira aqui para os líderes. E é uma palavra corriqueira do pastor Carlos. E eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos, porque eu sei que ele é um homem de Deus. E eu tenho me espelhado, buscado me espelhar nele. Mas ele mesmo fala muitas vezes,
Muitas coisas eu não conseguia. E eu falava para Jesus Cristo, eu não dou conta, amado, você falar, reconhecer, Senhor, eu não dou conta de mudar. Eu não dou conta de mudar sozinho, eu não dou conta de consertar minha vida sozinho, eu não dou conta, me ajuda. Clama pela ajuda dEle, busca a presença dEle, Ele vai ser contigo. Quando Nicodemos falou, pode eu entrar no ventre de uma mãe, ele não estava totalmente errado, amados. Porque, na verdade, quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você começa a ler a palavra e começa a buscar a presença do Espírito Santo. Sabe por onde que você está passando? Por qual processo você está passando? Pelo processo que a Maiara passou esses dias, pelo processo que a Rosângela começou a passar agora, um processo de gestação. Você está cumprindo a palavra de Deus, você está aceitando Jesus Cristo, você está lendo a palavra, você está buscando o Espírito Santo, você está sendo gerado de novo. E é preciso você ser gerado de novo. Ei, mas agora eu vou falar algo que vai doer no calcanhar. Mas tem pessoa que está nessa gestação há quanto tempo já? Gestação dura 9 meses. A do Espírito Santo, claro, eu não sei quanto tempo que vai durar, mas vai chegar a hora que você tem que nascer. Você vai ter que nascer. As velhas coisas eu já não lembro mais. Eis que faço tudo novo, Jesus Cristo disse. Ei, até quando você vai ficar dentro da barriga? Até quando você vai ficar dentro do ventre? Tem um momento que você vai ter que nascer e viver a promessa de Deus. Até quando vai ser escravo? Até quando vai ser enganado? Até quando vai se iludir que está tudo certo? Não está. Você tem que ter a consciência, ei, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que ver a luz, eu tenho que começar a minha caminhada. No processo eu vou engatinhar, eu vou andar, depois eu vou correr. Agora tem gente que já chega e quer sair correndo, amados. Palavra da pastora Solange. Quem corre, quem chega correndo, cansa no meio do caminho. Primeiro você tem que aprender a andar. Primeiro engatinha, não tem problema, engatinha. É aquela sede, eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero buscar. Depois começa a andar, vai andando, vai caminhando. Depois corre. Corre para aquilo que Deus já tem para você. Mas é um processo que não pode parar. Por que tem pessoas que param no meio do caminho? Porque elas não têm a presença do Espírito Santo ainda convicta na tua vida. Quem experimentou do Santo dos Santos, existe uma canção assim. Quem já experimentou do Santo dos Santos não vai se enquadrar em outro lugar, a não ser na presença dEle. Ela não vai se encontrar de novo no mundo. Ela não vai conseguir voltar para as drogas, ela não vai conseguir voltar para a bebida, e por mais que volte, ela vai ficar incomodada, ela não vai aguentar naquele lugar, porque ela experimentou o Espírito Santo e vai querer estar na presença dEle, porque a presença dEle é algo que o ser humano não entende, mas é necessário sentir, porque Ele supre toda a necessidade. Toda a necessidade. É algo que é importante nós buscarmos. Abre lá a tua Bíblia, nós lemos 2 Coríntios, abre em Lucas 5,37. E eu já estou indo para o encerramento, nós vamos orar. E agora você vai entender por que precisa ser novo. Por que você precisa viver algo novo na tua vida. Neste lugar, na casa do Senhor, seja aqui, seja onde for, não estou falando de denominação, amados. Estou falando aonde se prega a verdadeira palavra. Não estou falando de uma placa de igreja, não. É um lugar onde se é derramado, dia após dia, ministração pós ministração, culto pós culto, igual o William ministrou aqui no começo, e nós não combinamos, louvado seja o Senhor Jesus. Chega de ser participante, amado, de culto. Aqui está sendo derramada a pura unção de Deus.
E não é por causa dos pastores, por causa do louvor, por causa da presença do Espírito Santo neste lugar. Está sendo derramada sobre a sua vida. E na palavra de Deus, muitas vezes a unção de Deus é comparada com o vinho. Olha o que a palavra diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 37. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Se eu não nascer de novo, eu não vou suportar a presença de Deus. E eu vou me afastar do Senhor. E é sério isso, gente. Se eu não mudar minhas atitudes, porque o que é viver o novo? É abandonar a velha atitude. É abandonar aquilo que não faz parte daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí eu começo a receber o que é novo. Só que se eu colocar algo novo naquilo que é velho, a palavra de Deus diz que arrebenta. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem dar continuidade na caminhada com Cristo, porque mantêm velhas atitudes, mantêm iniquidades, mantêm pecados ocultos, não confessam, não mudam a sua forma de ser, porque tem muita coisa que depende, bate no teu peito, de você abandonar. Às vezes até você não tem força para abandonar, mas aí o Espírito Santo te dá força. Mas se a unção dele vir sobre a tua vida, e o recipiente ainda estiver velho, vai romper, vai desanimar, não vai dar continuidade. E é sério isso. Mas se coloca vinho novo em vaso novo, em recipiente novo. Os odres aqui mencionados eram de couro. Olha para o teu irmão aí e fala assim para ele: você é um recipiente. Como você está? Novo ou velho? E eu não estou falando de idade. Eu não estou falando de idade. Eu lembro, mencionando da convenção, o pastor José, não foi José Hélio, o pastor, presidente da Nacional, pastor Célio, ele subiu no altar, é um senhor. Ele subiu no altar, em meio a uma das ministrações, e falou: irmão, hoje eu estou facinho, ele falou. E essa frase marcou, porque ele estava facinho para o Espírito Santo. Ele tem idade avançada, mas o Espírito novo. Aí tem um outro pastor, eu sou ruim de nome, pastor Carlos, aquele moreninho, que é o mais velhinho de nós. Valdevino, acho que é o pastor Valdevino. Irmãos, ele já deve ter os seus 80 e poucos anos. 81 anos. Meu Jesus! Eu quero essa unção para a minha vida com 81 anos. Saltitando, pulando, glorificando a presença de Deus. Não vamos muito longe. Pastor Paulino, que teve um dia ministrando aqui para nós, ao lado dele eu fico envergonhado. Porque a disposição, Jesus, a disposição daquele homem de Deus me constrange, porque ele é cheio do vigor de Deus, cheio da glória de Deus, é vaso novo todo dia, ele está cheio da unção todo dia. Eu quero isso para mim, eu quero estar novo todo dia, porque se eu não estiver eu vou arrebentar, eu não vou aguentar, eu vou cair. Mas o tempo é agora, não é para amanhã, não é para depois, é agora. Eu preciso abandonar tudo aquilo que é velho. Eu preciso viver como nova criatura. Chega de enganar a si mesmo, vai arrebentar. Desculpa a palavra dura, mas é verdade, você não vai conseguir. E por amor à tua vida, chega, está na hora de dar um basta.
Eu falo isso para mim todo dia, Fernando, preciso viver como novo. Hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. Vou conseguir todo dia? Não! Mas o Senhor, com a sua graça e misericórdia, no outro dia Ele me torna novo de novo, restaura a minha vida, mas a prática antiga não vou cometer mais. Eu vou avançar, eu vou prosseguir. Não é retroceder, para de cair, levantar, Senhor. Eu quero um novo. Eu quero um novo. Alguém aí sabe me dizer uma coisa muito importante? Quando Jesus vai voltar? Alguém sabe me dizer? Sabe, Dema? Sabe, Charles? Sabe, Lucas? Sabe, João? Outro João? Vocês sentam juntos só para complicar, o pastor Carlos disse. Sabe, pessoal, quando Jesus vai voltar? Sabe, Fábio? Você é advogado, cara. Oxi. Então, nem eu. Só que se ele voltar amanhã, ele vai me encontrar velho ou novo. As minhas atitudes vão ser a mesma ou vão ser atitudes novas? Ele vai encontrar uma nova criatura ou uma criatura velha que se faz de nova? É sério. É muito sério. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Coloca 2 Coríntios 5,17 para mim. Jesus deixou uma promessa. E eu tenho que viver essa promessa. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se eu ainda estou vivendo algo velho na minha vida, é porque eu preciso consertar. É porque eu preciso mudar. É porque a obra ainda não está completa. E eu preciso tomar uma atitude, e é agora. Como vocês falaram aqui, como eu digo, eu não sei se Jesus vai voltar ou essa noite, amanhã cedo. Vai demorar um mês, um ano, não sei, amado. Mas eu sei como eu quero que Ele me encontre. Porque passar por tudo que a gente passou nessa terra, é sério isso. Enfrentar tudo que a gente enfrenta nessa terra, as lutas, as dificuldades, os problemas, para quando Jesus voltar, eu não ir morar eternamente com Ele, amados. Do que adiantou minha caminhada? Do que adiantou toda essa luta? Eu quero que Ele me encontre como nova criatura. Eu quero que Ele olhe para mim e fale: venha a mim, amado de meu Pai. Preparei uma morada para você, olha aí, ó. Escolhe aí, pega a chave. Israel um dia chegou na Copacol, ele mostrou a chave para nós da casa que ele tinha ganhado. Imagina Israel. Jesus chegava e falou: ó, Israel, lá na terra você ganhou uma casa, aqui eu te dando outra. Uma morada eterna. Eu quero ir para essa morada. Mas para isso eu tenho que ser nova criatura, Geraldo. É sério isso, igreja. A gente quer tantas coisas novas, mas não estamos dispostos a viver o que é novo. O que é novo não faz parte da carne. O que é novo faz parte do Espírito. A palavra me recomenda viver em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus.